Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Dr. Arismar Amorim Júnior, que ele é titular do escritório de advocacia que leva o seu sobrenome, Arismar Júnior, que é um escritório que está fazendo uma parceria com a FETRABENS, com o Sindicam, para poder atender os caminhoneiros nas esferas de suas aposentadorias, se é que eles vão conseguir se aposentar, né, doutor? Mas obrigado aí por nos conceder aí, falar um pouquinho dessa parceria entre a FETRABENS e os Sindicams, para que o caminhoneiro possa ter um ponto aonde ele, se é que ele vai conseguir se aposentar, ele vir procurar aí as pessoas, os seus jurídicos e seu escritório para poder caminhar os documentos dele. Nossa boa noite. Ok, boa noite, Norival. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E a gente vai tentar ver se a gente consegue desvendar um pouquinho desse mundo previdenciário para o caminhoneiro autônomo, que normalmente ele é meio relegado com relação à previdência, né? O contribuinte individual hoje, né, acaba não tendo todas as coberturas que deveriam ter e nem as informações que deveriam ter para ter o direito alcançado. Mas eu queria que o senhor colocasse aí que, como o seu escritório está fazendo parceria através da sua pessoa, fazendo parceria aí com a federação, com os sindicatos, enfim, para poder atender o caminhoneiro nessas esferas de aposentadoria. E eu queria que o senhor colocasse para nós qual é o benefício que o caminhoneiro vai ter com essa parceria, o que possamos fazer. Fala um pouquinho para nós. Então, assim, a intenção nossa, Norival, é se aproximar, né, fazer essa prestação de serviço para o sindicato, para o Sindicam, né, para a categoria, onde a gente possa orientar o caminhoneiro dos direitos que ele tem com relação à previdência, né? Porque muitas vezes a pessoa, o segurado, ele não sabe o que ele pode buscar junto à previdência e como deve fazer. No caso, inclusive, do contribuinte autônomo, do individual, muitas vezes ele não sabe quanto tem que recolher, como tem que recolher. Então, a gente quer essa proximidade para poder criar esse canal de orientação para eles, tá? Trazer essa informação, essa educação previdenciária que não é feita no Brasil, infelizmente. O seu escritório, ele atende outras entidades também? Sim, hoje a nesse gente segmento atende, de benefício? A gente atende o Sindminérios, que é os trabalhadores nas empresas de gás, né, do ABC, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e atendemos o CESP, que é o Sindicato dos Enfermeiros, atendente de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que é uma categoria hoje com 150 mil trabalhadores na base de São Paulo, né? Os caminhoneiros, para poder ter esse respaldo nessa parceria aí que o senhor está fazendo com a federação, com o Sindicam e tendo aí esses atendimentos, eu queria que o senhor colocasse um pouquinho mais no linguajar do próprio caminhoneiro. O que ele tem que fazer? O que ele tem que trazer para poder apresentar aos advogados, para poder dar sequência nesse processo? Como ele tem que proceder? Tá. Então, assim, a ideia nossa é vir iniciar com um plantão mensal, né, aqui na sede do Sindicam, onde a gente vai estar aberto à orientação gratuita, em alguns serviços, por exemplo, contagem, fazer um planejamento previdenciário, então explicar para o caminhoneiro quanto ele tem que recolher, como que ele deve recolher, qual o código, porque às vezes recolhe num código errado, né? Então tudo isso a gente vai dar essa orientação e explicar para eles o que deve ser feito. E aí, o que é o ideal? Ele trazer toda a documentação que ele tenha com relação à previdência. Então, carnês, carteira de trabalho que ele tenha, né? Às vezes trabalhador registrado, se ele tiver um formulário que era conhecido antigamente como SB40, ou hoje que é o PPP, também trazer essa documentação para a gente poder analisar e fazer contagem de tempo de serviço e um planejamento. Olha, falta 1 ano, falta 2. Doutor, o senhor falou do PPP. Eu até vou entrar para poder estar ajudando o nosso ouvinte. Aonde o caminhoneiro consegue esse formulário do PPP? Então, na verdade, assim, se ele trabalhou registrado, o PPP, porque assim, nem sempre todo mundo foi caminhoneiro a vida toda. Então, se ele trabalhou numa empresa, ele vai solicitar na empresa o PPP. Se ele é contribuinte individual ou autônomo, muitos hoje são, né? O que eles vão ter que fazer? A gente vai orientar de como ele fazer esse PPP, porque é possível você contratar um assistente técnico, né, um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho, que elabore o PPP.
né? Ele vai elaborar o PPP, o caminhoneiro vai pagar por isso, né? Porque ele não, na verdade, ele como autônomo, ele não tem um empregador. Então ele vai ter que gerar o documento por ele mesmo. Em sequências disso, eu digo porque eu, como presidente da entidade, eu assinei um PPP comprovando que um associado da entidade, ele permaneceu associado, ele permaneceu na categoria durante X tempos com os dados e documentos comprovatórios disso. Sim, é assim, Norival, o PPP é um formulário que ele descreve as atividades do trabalhador, né, e os agentes nocivos a que ele está exposto. Essa é a importância do PPP. Então, assim, o fato dele fazer parte da categoria não dá a ele o direito, por exemplo, de uma aposentadoria especial. Depende da atividade que ele exerce. Então, o caminhoneiro que trabalha transportando combustível inflamável, ele está exposto a risco de explosão. Esse caminhoneiro tem direito a especial. Dependendo da atividade, outro talvez não. Então, cada caminhoneiro terá que ter uma análise específica. A especial eu vou chegar lá na frente. Sim. Mas esse formulário, O formulário. ele compra na gráfica? Não, Aonde o formulário você tem na internet. Porque o formulário em si não é... O que eu estou querendo é que você deixe essa mensagem para o caminhoneiro saber. Então, porque o caminhoneiro sempre ele acha que a entidade tem isso. Não. Tá, então O formulário isso ele está à disposição na internet, mas o que eu falo é o seguinte, a assinatura por parte da entidade não vale nada. Ele vale para provar que ele era caminhoneiro durante um certo tempo e provar tempo de serviço. Mas isso uma declaração qualquer vale. Por quê? O PPP ele é específico para atividade especial. E aí o Norival não tem como falar, olha, ele trabalha exposto a risco. Até porque existem outros fatores, né? Aí é mais uma questão de medicina e segurança do trabalho, onde, por exemplo, ele pode estar exposto a um risco ergonômico. Então você tem posições... O que é ergonômico para o caminhoneiro? Ergonomia é a posição com que o trabalhador exerce a sua atividade. Então eu tenho situações que a pessoa, mesmo estando no escritório, ela tem direito à atividade especial. Por quê? Porque dependendo da atividade, causa lesões. Então o caminhoneiro, se ele trabalhar de uma forma não ergonômica, uma posição não adequada na cabine, ele vai ter problemas. Coluna, vai ter problema de joelho, lesão em ombro. Então isso pode ser verificado através do médico ou do engenheiro de segurança do trabalho. Mas é um trabalho feito específico por um perito. Isso é para ele conseguir a especial. Para conseguir a especial. Que aí ele conseguiria, em tese, aposentar com 25 anos. Que lá na frente eu vou falar, nós vamos conversar melhor sobre isso. Agora, para ele ter a aposentadoria dele, que eu vou chamar, não sei se eu falo normal ou é anormal, né? Porque hoje uma aposentadoria comum, por tempo de serviço ou contribuição, que é hoje. O que o caminhoneiro precisa estar trazendo para você? Então, ele precisa trazer carnês pagos, né? Ou se ele for uma pessoa jurídica, as GFIPs, né? Carteira de trabalho e só. Aí a gente faz uma contagem e vai orientando caso a caso o que tem que ser feito. Um minuto só, vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando Arismar Amorim Júnior, titular do escritório de advocacia que leva o seu nome e sobrenome. Qual é o objetivo
da parceria do seu escritório com a entidade. Qual esse objetivo, olhando só porque não existe almoço de graça, mas para o caminhoneiro entender e para ele procurar esse escritório na sede da entidade a qual representa? Na verdade, assim, Norival, nós somos um escritório especializado em previdência. Tá? Então, 95% da nossa demanda é previdenciária. Eu tenho 7 mil processos em andamento, 95% é previdenciário. Os outros são processos que circundam a área. Então, por exemplo, alguém que eu fiz a aposentadoria e tem uma ação trabalhista. Então, a gente atua dessa forma. Qual a expectativa? Trazer um conhecimento que a gente tem especializado na área, né? Porque é aquela coisa, quando você precisa de um certo serviço, o ideal é você buscar o especialista. Então, por exemplo, se eu estou com um problema no coração, eu não vou no pediatra. A mesma coisa é a ideia aqui. Eu venho com o meu expertise, o meu conhecimento especializado, né? Poder atender o caminhoneiro na sede da casa dele. Então, ele sabe onde ele pode vir, onde ele vai procurar o profissional. E, com certeza, assim, oferecer alguns serviços que eu posso, orientação de forma sem cobrança nenhuma para ele, sem custo nenhum, né? Orientação, contagens, alguns serviços que a gente consiga fazer e dar um valor de desconto também em relação a honorários, né? Ter um custo-benefício para que ele venha, através do sindicato, ter também essa redução no custo de honorários. A gente tem trabalhado sempre dessa forma. Ele vindo a ser consultado na entidade, os custos, os valores dele é diferente dele ir no seu escritório. É diferente do escritório. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no sindicato lá dos enfermeiros. O mesmo serviço que no escritório eu cobro R$3.500, meu preço particular, na entidade, como tem essa prestação de serviço para a entidade, ele paga R$1.500 num determinado serviço. Então, menos de 50% daquilo... um pouco mais de um terço. E hoje, doutor, como nós estamos aí próximo, e que eu acredito até que vai passar, a uma reforma da Previdência, qual seria a sua orientação aos nossos ouvintes, aos nossos caminhoneiros, a todos nós? Eu acho assim, Norival, Previdência, né, é uma coisa que as pessoas só deixam para se preocupar depois dos 60 anos de idade, né? Então, mesmo quem é novo, mesmo o caminhoneiro que é jovem, 29, 30 anos, 25 anos, tem muita gente aí na estrada desde os 18, né, que às vezes aprendeu com o pai e tal. Buscar fazer um planejamento previdenciário, ou aquele que já está num certo tempo trabalhando, tentar ver quanto tempo falta, como é que está, se as contribuições que ele fez estão todas no INSS regularizadas, porque às vezes a pessoa paga no banco, mas não consta para o INSS, né? Então, assim, ele vir ter uma orientação, porque a orientação ele não tem custo nenhum, não custa nada para ele. Então, é um trabalho onde ele pode ter esse planejamento. Olha, eu consigo me aposentar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 20 anos, mas ele já tem uma ideia de quanto ele tem que contribuir, se deve contribuir no teto, contribuir com o salário mínimo. Olha, do jeito que vem a reforma, continuo contribuindo no teto ou vou contribuir no salário mínimo e vou pegar o dinheiro e aplicar numa previdência privada? Então, cada pessoa tem que fazer esse planejamento. As suas informações nessa parceria não é só fazer o processo dele aposentar, é também informativo com esses dados o qual o senhor está colocando. Assim, hoje, uma ideia que a gente tem de levar nas entidades é a educação previdenciária. Eu acho que é uma coisa que deveria ter desde os bancos da escola. Assim como outras coisas que dão tanta importância, mas assim, você pensar em previdência é pensar no conforto lá na frente. Você falando em conforto, eu tenho visto que você tem percorrido o Estado, tem feito muitas e muitas palestras, levando algumas informações sobre isso. E mesmo assim, o seu escritório vai ter tempo para poder representar os caminhoneiros, levar essas informações a todos eles? Sim. Consegue fazer assim, como é que funciona? Na verdade, o caminhoneiro não vai estar contratando o Arismar. É o escritório, né? É um escritório onde a gente tem hoje 10 advogados, mais um pessoal administrativo, né? Então, a gente deve estar beirando aí uns 20 funcionários ao todo. E, então, assim, ele não contrata um advogado em específico. Então, se o Arismar não puder estar aqui no plantão, com certeza haverá outro advogado no plantão para poder atender e dar o melhor encaminhamento ao caminhoneiro que ele precise.
Esse trabalho ele tem que ser feito só na cidade de São Paulo, só no estado, ou ele pode ser em qualquer? É assim, hoje a minha ideia é vir prestar o plantão na sede do sindicato. Nós temos parceiros correspondentes em outras localidades. Por exemplo, eu tenho um escritório de um sócio em São José dos Campos, né? Então, se houver a necessidade de ser atendido em São José dos Campos, eu tenho quem possa dar o atendimento. Bauru, também tenho lá um pessoal que consegue dar atendimento. São José do Rio Preto. Então, dependendo da localidade, nessas cidades maiores, a gente tem correspondentes que trabalham em parceria com o escritório. Se for fora do estado, o que muda? Dependendo da localidade, eu consigo também. É só o atendimento, não é nada, as documentações são as mesmas? O mesmo documento. Porque o INSS, uma coisa que às vezes até muitas pessoas perguntam, o INSS ele é uno, ele é nacional. Apesar dele ter as agências, mas todo o procedimento é idêntico no país inteiro. Mas você tem que protocolar isso na agência de domicílio do caminhoneiro? Não necessariamente, não se é obrigado. Se eu for do Goiás. Se for de Goiás, se você quiser dar entrada com a aposentadoria aqui em São Paulo, você pode dar entrada com a aposentadoria Nada muda. em São Paulo. Nada muda. E entre os trabalhos que você vem fazendo, além dos previdenciários, quais são os outros que as pessoas procuram com você dentro dessa área, além de se aposentar? Tem mais algum? Na verdade, assim, a aposentadoria hoje, né, houve até um aumento de 36% na busca da aposentadoria em virtude da reforma, né? Então, as pessoas estão correndo atrás da aposentadoria. Mas a gente faz também benefícios por incapacidade, ou seja, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, pensão por morte. Então, tem alguns detalhes de alguns benefícios aí que precisa da orientação do advogado, pelo menos para a pessoa poder encaminhar um melhor benefício, né? Às vezes, auxílio-reclusão, quando é o caso, a gente faz também. Então, a pessoa tinha qualidade segurada, foi preso por alguma eventualidade, a gente consegue com que os familiares recebam benefício. Então, dependendo, atendendo os requisitos, tem outros benefícios. Hoje, o mais buscado são os auxílios por incapacidade, né, que é o auxílio-doença e a invalidez, tirando a aposentadoria. Doutor, mas o governo ele tem sido duro aí para poder estar liberando qualquer auxílios de um jeito ou de outros. Você tem conseguido esses benefícios? Tem trabalhado nele? O que acontece? Houve um enrijecimento, sim, né? O governo, na verdade, ele está dando alta, o que a gente até chama de uma alta programada, porque ele fala, olha, a partir do dia tal, o seu benefício será acessado. Então, a gente costuma até brincar que o governo anda prevendo quando que as pessoas vão ficar boas, né? A gente dá aula na pós-graduação e brinca que é o levanta-te e anda. Já está bom, a partir do dia 10 de abril, você está joia, pode voltar a trabalhar. Pode voltar a trabalhar. E as pessoas continuam enfermas. O que acontece? Normalmente a gente tem alguns profissionais médicos que acompanham esses trabalhadores nas perícias para poder conceder o benefício. Então, hoje ficou mais complicado. Não é que é impossível, mas você precisa, no caso, ter um acompanhamento de um profissional. Então, por exemplo, eu tenho médico de segurança do trabalho que acompanha as perícias, né? Então, a gente consegue fazer com que tenha uma quantidade de êxito maior do que a pessoa indo sozinha. Isso é... Já voltamos. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje, entrevistando Arismar Amorim Júnior, titular do escritório de advocacia que leva o seu nome e sobrenome. Doutor, o caminhoneiro, ele trabalhando com o caminhão dele, se ele tiver a esposa dele, se ela tiver em primeiro estágio, eu vou te fazer duas perguntas. Ela, viva, ela se aposentar, se ela morrer, ele pode ficar recebendo a aposentadoria dela
e continuar trabalhando com o seu caminhão? Segunda pergunta, se ela estiver próximo a se aposentar, ele tem direito de pleitear alguma coisa pela aposentadoria dela mesma depois de falecida para ele receber ou não? Então é assim, na verdade assim, duas coisas. Hoje ele, caminhoneiro, aposentar, por exemplo, e receber a pensão da esposa, ou vice-versa. Então hoje se pode acumular os benefícios. Com a reforma pretende-se evitar isso. Estão falando de permitir a acumulação, mas até o teto da Previdência. Então não poderia passar do teto hoje, que é 5 mil e poucos reais. Na segunda situação se ela estiver contribuindo, ela tiver contribuição, ela tiver qualidade de segurado e ela vier a falecer, ele com certeza pode receber a pensão. O caminhoneiro, a seu modo de ver, ele tem o direito à aposentadoria especial ou ele não tem? E quais seriam as opções? Isso na verdade é um mito, né? O INSS tenta mostrar que não tem. Essa é a ideia do INSS. Olha, ninguém tem, né? Por quê? Até 28 de abril de 95, a legislação dava aposentadoria especial para o caminhoneiro pelo simples fato da profissão existir. Então, é caminhoneiro, constava do SB 40, hoje PPP, também pode ter ainda, é motorista, tem direito. Qual que era a exigência? Caminhão acima de 6 toneladas. Então tinha que vir descrevendo no PPP ou no SB 40 que o caminhão era um caminhão pesado acima de 6 toneladas. Era só isso. De 28 de abril para frente, de 95, passou a ser necessário provar exposição aos agentes nocivos à saúde ou risco à integridade física. São duas coisas diferentes. Uma, eu preciso provar que eu mexo com um produto que possa fazer mal para a minha saúde. O segundo é que a minha vida esteja exposta a algum risco. Por exemplo, o caso do tanqueiro, que transporta cargas perigosas. Isso. Essa pessoa, se o caminhão explodir, por exemplo, basta uma vez. Não tem uma segunda chance, provavelmente. Ainda mais assim, a gente acompanha aí nas reportagens, quando tem acidente, normalmente a vítima é fatal. Então, o simples fato de estar exposto ao risco de explosão, ele teria direito. E aí, a gente tem a situação do contribuinte individual, do autônomo. O INSS entende que não, mesmo você trazendo o PPP. Mas a Justiça, né, através da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, já determinou numa súmula, eles têm uma súmula 62, que diz que o contribuinte individual, desde que prove a exposição a agentes nocivos ou risco de integridade, ele tem direito à aposentadoria especial. Então, assim, ela é mais trabalhosa. Uma situação dessa, eu preciso de um médico... É uma ação judicial com mais alguns requisitos a ser preenchidos. Ela dá mais trabalho, mas não é que não acontece. Consegue-se o resultado, sim. E o resultado é muito bom pelo seguinte, porque são 25 anos de trabalho hoje e o benefício de 100%. Então, sem o fator previdenciário. Então, eu tenho situações de pessoas que trabalham na mesma atividade, um consegue aposentadoria especial e aposenta com R$ 4.500 e o outro ganhando R$ 2.000. O senhor hoje nas suas palestras, o senhor faz esse tipo de apresentações ou qual é o tipo de apresentações que o senhor usa na sua palestra? O que o senhor leva, principalmente voltado ao caminhoneiro, se o senhor fosse fazer essa palestra? Na verdade, assim, o que a gente está fazendo nas palestras, Norival? Eu estou levando como é a Previdência hoje, como ela existe hoje, e o que o governo está querendo fazer. E assim, eu sou totalmente contra a reforma, né? Então, eu estou tentando explicar para as pessoas para que eles mobilizem familiares, para que eles difundam isso na comunidade, para pressionar o seu político. Porque não tem outro jeito, o político precisa ser pressionado para votar contra a reforma. Então, assim, o caminhoneiro, por exemplo, onde ele vai ser atingido diretamente, se a gente for pensar, a aposentadoria especial basicamente acaba. Então, aqueles poucos que têm direito vão passar a não ter. A aposentadoria vai mudar a idade mínima, vai passar para 65 anos. Então, todo caminhoneiro que está aí na estrada, que está trabalhando, pode esperar para trabalhar até os 65 anos no mínimo, porque é a idade mínima para ele poder aposentar. Então, se a gente pegar uma pessoa que está hoje com 25 anos, ele tem mais 40 anos projetado para ficar atrás do caminhão.
Então, aquele camarada que sonha e fala, eu vou trabalhar, vou aposentar e vou para o meu rancho pescar, só com 65 anos de idade. E aí, assim, decorrente da atividade do dia a dia, a gente já teve até a oportunidade de conversar isso anteriormente, eu não consigo ver, às vezes, um senhor de 65 anos enlonando um caminhão, ou às vezes descarregando um caminhão sozinho. Tá, mas mesmo assim que ele chegue aos seus 65 anos, quantos anos ele tem que ter de contribuições para ele poder fazer isso? No mínimo 25 anos. Pela regra nova, no mínimo o governo vai exigir 25 anos de contribuição. Então, se ele atingir os 65 e ele tiver 25 de contribuição, ele consegue aposentar. Ele consegue aposentar pela regra nova. Que não é o teto. Não é o teto. Ele vai pegar 51% mais 25%. Por quê? Para cada ano de contribuição é 1%. Então ele vai ter 76% do teto. Então ele com 65 anos e 25 anos de contribuição, ele sai com 76%. Para ele pegar 100%, ele precisa trabalhar ou recolher durante 49 anos. Então, nessas alturas, daí ele já não vai conseguir atingir isso com 65 anos. Não, até porque é proibido ele trabalhar com 16 anos, né? Com 16 anos, hoje os 16 é até permitido. Né? Em alguns casos até o menor aprendiz é autorizado. Mas assim, você não pode começar a recolher com 10 anos, porque já teria que começar a recolher com 10 anos de idade para poder chegar numa idade razoável. Doutor, infelizmente nosso programa está chegando ao final e eu queria que o senhor fizesse o uso das câmeras e deixasse aí as suas considerações e o próprio convite aos caminhoneiros a fazerem uso do seu trabalho, do seu profissionalismo, do seu escritório, que é um dos parceiros da FETRABENS e dos sindicatos, a qual como informação ou por telefone ou como o senhor possa fazer, que depois nós vamos ter aí uma agenda determinada para poder fazer o atendimento físico. Então assim, amigo caminhoneiro, boa noite. Eu acho que o importante é começar a pensar em previdência. Eu, quando era jovem, também não pensava. A gente tem uma coisa de meio imortal, né? Eu já conversei com o Norival uma vez, que eu também já tive atrás de um caminhão aí durante bastante tempo. Era distribuidor de leite e tal. Eu acho que é importante, assim, buscar o direito e se informar. O principal é o caminhoneiro se informar dos seus direitos, né? E do que deve ser feito. Porque, às vezes, a gente deixa de contribuir, de pagar o INSS. E agora, principalmente com a reforma, Norival, tem muita gente se desmotivando, né? Achando, eu vou deixar de pagar mesmo, porque aí eu não vou aposentar. Não, ainda é um bom seguro. A Previdência é um bom seguro. Porque se eu tiver um acidente, tiver que ficar afastado, eu tenho alguns benefícios por um custo barato. Então venha, procure o Sindicam, né? Nós vamos estabelecer uma agenda aí, inicialmente de uma vez por mês, provavelmente toda a primeira segunda-feira do mês, né? Pode ligar também no escritório, a gente agenda no 11-3683-5322, né? Fala lá com a secretária, ela passa o contato e a gente retorna e faz o agendamento. É importante você, pelo menos, fazer um planejamento previdenciário da sua vida. Que é aquela coisa, é da sua vida que eu estou falando nesse momento e é algo muito importante para nós. Obrigado, boa noite. E sendo assim, nós estamos terminando mais um programa do Transportador e levando a ele, que é mais uma parceria, mais um trabalho das entidades, formalizando para que ele possa ter, talvez, um dia não trabalhando e aposentado. E contamos aí com o profissionalismo do escritório do Arismar e de toda a sua equipe. E que o caminhoneiro seja bem atendido para todos nós termos um dia amanhã com menos sacrifício. É o nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros,
toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.